aos homenageados, nossos pastores, a paz do Senhor a todos. E sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene, extraordinária, em homenagem a líderes da Igreja de Deus, de entrega de medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e de certificado do Mérito Legislativo, conforme requerimentos da minha autoria, delegado Eduardo Prado. Nesse instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Cumprimentar aqui, que compõe a mesa, os homenageados com a medalha Mérito Legislativo, Pedro Ludovico Teixeira, Bispo Cristiano Custódio da Silva, nosso Bispo Jean Paulo Silva Castro, né, pessoas uma gratidão muito grande, um carinho especial, nosso Superintendente Nacional da Igreja de Deus no Brasil, Bispo Divino Eterno da Silva, né, que honra, né, de tê-lo aqui, nós que estivemos juntos em Brasília, em outra oportunidade, né, almoçamos juntos e nós ficamos muito felizes com a sua vinda de Brasília para cá. Ela deve estar frio também, né, Bispo? E aí, uma grande felicidade tê-lo aqui. Nosso secretário nacional e regional da Igreja de Deus no Brasil, Dário Souza Campos, né, muito obrigado. Nosso grande bispo, que Deus abençoe a tua vida também. Muito obrigado pelo carinho. Nosso supervisor regional da Igreja de Deus, região Centro-Oeste, Orlando, né, o bispo Orlando José de Figueiredo Neto, né? Esse homem que passei a admirar, assim como nosso pastor Divino Eterno, nosso bispo, né, por tudo que representa a Igreja de Deus, né? Falarei com mais propriedade agora usando a tribuna, mas, bispo, eu, né, sinto no Senhor muita paz, né, nos momentos de aflição aqui no plenário ou em decisões que a gente que tem uma postura independente, nos princípios de cristãos aqui, a gente sofre muito, né, e o Senhor sempre dá o auxílio, né, nos momentos difíceis, né, até me orientando nas agonias. Então, a gente roga a Deus, bispo Isaías, para que a gente possa sempre tê-lo, né, como, né, tanto o Senhor como toda a Igreja de Deus, né, nos dando aí a paz que a gente precisa para continuar seguindo em frente. Quero cumprimentar também aqui o nosso diretor de seminário evangélico da Igreja de Deus, bispo Reinaldo Moraes de Souza, está de cá, né, uma grande oportunidade. Quero agradecer ao senhor pelo convite de estarmos também falando no seminário. Obrigado pelo carinho do senhor, obrigado pela, né, deferência que o senhor tem, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Cumprimentar também o nosso grande presidente do Conselho de Ação Social e Política da Igreja de Deus na região Centro-Oeste, nosso bispo Isaías Antônio da Silva, até que da mesma forma é uma referência, né? Agora no encontro que tivemos de homens, né, agora no último dia, no sábado agora, né, deu a palavra lá e eu não sabia que o senhor era tão, né, abençoado, né, tocou muito todos nós homens que estavam ali aprendendo com o senhor, e obrigado pelo carinho, né, obrigado pela, né, deferência que o senhor tem aqui com nossa equipe.
Quero ainda registrar a presença do pastor Fernando, ele que está representando o deputado federal Glautinho da Focus, que não pôde comparecer porque está tendo sessão em Brasília, e mandou um grande abraço a todos vocês aqui presentes, que ele não pôde comparecer. Quero cumprimentar também o vereador do município de Aparecida de Goiânia, o Vencerlindo Bastos, mais conhecido como Amendoim. Grande Amendoim, está presente. Amendoim me deu presente uma vez, né, Amendoim? Nós fomos inaugurar uma escola em Aparecida com a emenda minha, e eu perguntei para que o seu apelido era Amendoim, aí você foi no carro e me trouxe um pacote de amendoim, né? E aquele amendoim abençoado, né? Abençoado. Obrigado, viu, amendoim? Não deixe de trazer amendoim do gabinete, tá bom? Obrigado. Mande um abraço a todos os vereadores de Aparecida de Goiânia. O pastor Zeca também. Cadê o pastor Zeca? Está aqui também, vai ser homenageado, né? Ele que é vereador de Trindade, né? Um grande amigo também, tá? Da Igreja de Deus Trindade. Está lá atrás? Está lá. Né? Grande abraço também ao pastor Zeca, que é também da Igreja de Deus, e a gente tem um carinho muito especial. Ele que concedeu o título de cidadão para mim, da cidade de Trindade. É muita honra, né? Obrigado pelo carinho e pela presença. Agora, nesse momento, eu peço licença para usar a tribuna e para que a gente possa fazer, né, tecer as nossas palavras e considerações. Boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de fazer essa homenagem à Igreja de Deus, a Igreja de Deus que hoje faz parte da minha vida, faz parte do meu mandato, faz parte da minha família e faz parte do Brasil, né, porque dia 19 de agosto nós vamos comemorar 66 anos, né, que nós temos a Igreja de Deus aqui no Brasil, né, e 136 anos, se eu tiver certo também. Dia 19 de agosto, 166 anos, na verdade, no mundo, né? E 136 anos, e 66 anos aqui no Brasil. Eu fico muito orgulhoso de tê-los aqui, e essas palavras que a gente rascunhou, elas representam o nosso sentimento. Durante o meu mandato, a gente sempre tenta honrar aqui, de maneira incessante, os princípios cristãos. Comecei a minha carreira como delegado de polícia com 23 anos de idade. Fui o delegado mais novo do Brasil, pastor Divino Eterno, Bispo Orlando, né, e sofri muitas situações que, se não fosse Deus na nossa vida, né, se não fosse o Espírito Santo, eu tinha desistido de seguir em frente. Com 23 anos de idade, me torno delegado mais novo do Brasil. Vou para a cidade mais longe da minha cidade natal, Goiânia, que é Alvorada do Norte, perto de Posse. Minha mãe com depressão, internada, e eu filho mais velho. Chego em Alvorada do Norte, no primeiro dia, uma rebelião no presídio com 100 presos, e eu sou o delegado da cidade. No outro dia, um tiroteio na porta do hotel onde eu moro, na porta do meu quarto. E eu falei, agora eu vou ter que desistir de ser delegado. Mas, quando nós temos princípios cristãos de Deus na nossa vida, a gente não desiste dos mandamentos e daquilo que Deus nos coloca. Durante 6 anos, eu fui delegado na região Nordeste de Goiás, voltei para Goiânia, região Noroeste, Jardim Curitiba, depois delegacia de narcóticos durante 4 anos, e sempre colocando Deus à frente dos nossos projetos. Depois vou para a investigação do serial killer, do Tiago, que matou 100 mulheres, e nessa investigação eu tenho um encontro mais presente com o Espírito Santo, com Deus. Nessa investigação, 16 policiais ateus batizaram, né? Inclusive, foi quando eu também, apesar de ir na igreja, sempre eu tive um convívio ali, um encontro com o Espírito Santo de uma forma muito marcante. Uma investigação que matou 100 mulheres, e eu estou dizendo para vocês isso porque muitos pastores, eu já dei o meu testemunho na igreja, que é um livro que eu estou tentando escrever, eu tenho certeza que vai sair, que é A Ação de Deus na Prisão do Serial Killer de Goiânia. Essa investigação aconteceu coisas que a gente não consegue explicar, só quem é crente que consegue, ao ponto de concluir na investigação, uma menina recebe 5 tiros na cabeça e é salva no momento que ela estava pedindo a Deus para livrá-la da morte.
No outro dia, durante a madrugada, eu perco o sono e vejo uma Bíblia. Não sei se o senhor sabia disso, o bispo divino eterno, mas uma Bíblia do lado da minha cabeceira. E aí eu olhei para aquela Bíblia e falei, o que essa Bíblia está fazendo na cabeceira da minha cama? Uma menina que limpa a casa, ela viu uma Bíblia na cabeceira, no armário, e disse o seguinte, delegado, eu botou um bilhetinho aqui, que gostaria que o senhor não ficasse com raiva de mim, porque essa Bíblia aqui estava perdida no maleiro, empoeirada, eu limpei a Bíblia, e está aí, em cima da sua cabeceira, deixou um bilhete. 3 horas da manhã, de virtude do indivíduo voltar a matar, e a gente não sabia se tinha serial killer ou não, eu perdi o sono e vi a Bíblia na cabeceira da minha cama. E aí faço uma reflexão de 12 anos antes, que a gente pegou em 2015, o Tiago Henrique Gomes da Rocha, 12 anos antes, quando eu, em Alvorada do Norte, com essas situações difíceis que eu passei, e eu vejo a Bíblia e lembro de um pastor que foi, no terceiro dia como delegado, visitar a delegacia, me entrega uma Bíblia e fala assim para mim, meu filho, o senhor guarda essa Bíblia com muito amor e muito carinho, porque dela vai sair uma palavra que vai te acalmar o coração numa madrugada de angústia. E vai colocar uma cidade, uma salvação de uma cidade, e vai acabar com a matança que vai acontecer numa cidade. E Deus vai colocar a sua equipe em evidência, mas para você elevar o nome de Deus nos 4 cantos do mundo. No outro dia, juntou-se os delegados, aonde pegar o indivíduo, que a gente sabia que já tinha matado cerca de 50 mulheres, mas ao fim a gente sabe, ao meu ver, que matou cerca de 100 mulheres na cidade de Goiânia. Nós estamos ali, fazendo uma investigação, e para a conclusão, para prender o Tiago, ninguém sabia onde começar, até porque ele usava placa falsa. Nós fizemos ali, eu peço para que, naquele momento que a gente dá a palavra ali, mostrando os detalhes para prender o Tiago, só tínhamos características físicas e a moto, um capacete, retratos falados, eu peço um momento para o chefe, que, por sinal, a menina que foi salva naquele momento de oração, era como se fosse filha de criação do coordenador da investigação, até esse detalhe Deus usou. E aí nós, peço para que o nosso chefe, peço um minuto, fala assim, vamos colocar a investigação na presença de Deus. E naquele momento, 2 policiais, depois daquele momento de oração aí de quase 400 policiais, sai 2 policiais e eles descem 2 quarteirões ali do local da nossa saída para tentar encontrar em Goiânia, o tamanho de Goiânia, como que achar. E muitos diziam que era impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. E aí, os policiais param no horário de rush, 18 horas, perto da Castelo Branco, ali da Casa do Pica-Pau, sinaleiro parado e as motos passando no corredor. E aí olha para o lado e fala, o cara que acabou de mostrar aí que o delegado acabou de mostrar no telão, é o indivíduo que está matando as mulheres, vamos prender. Só que prende, não prende, trânsito parado e moto passando, a moto foi embora. Aí eles vão, esquece o celular, o outro tem que volta para o carro em outras ruas e ele para a moto novamente do lado da viatura. E aí prende o indivíduo, traz para mim e fala, doutor, o cara está na mão, que estava matando as mulheres. Eu peguei e falei, mas como que pode? Será que é? Será que não é? Mas enfim, aí trouxeram ele, deu o carro, parou o carro lá na DEC, eu dei a volta, 6 minutos depois daquela oração geral da equipe, ele veio e deu 3 passos na minha direção, eu falei, é o indivíduo. Primeiro que Deus já tinha me falado, na noite anterior, que nós íamos pegar. E segundo que eu sinto também no coração uma voz sussurrando, eis aí, meu filho, que vocês pediram com fé. E aí, nós conseguimos pegar o Tiago. Aí viemos para Goiânia, depois desse episódio, fui para a Delegacia do Consumidor DECOM. DECOM, aí começa a renovação da política no Brasil, e aqui eu chamo um parênteses porque eu não precisaria de estar na política, eu sou delegado de classe especial, estava falando para os colegas aqui, bispo, que eu poderia estar em qualquer delegacia, talvez uma vida até mais tranquila, do que essa vida frenética minha, que acorda às 5 da manhã e vou dormir todo dia 1h da manhã. Mas é a missão que Deus me proporcionou, porque esse testemunho que eu tive, falei para Deus que eu não deixaria o meu nome ser engrandecido, nem da Polícia Civil, mas não tinha dúvidas que foi Deus que nos iluminou para prender o Tiago, que eu ia nos 4 cantos, como delegado, levar o nome de Deus e edificar a vida das pessoas, inclusive na SWAT, nos Estados Unidos, onde eu fui convidado para dar a palestra.
né, em faculdades, e que sempre que vou, coloco sempre a presença de Deus para tocar o coração de alunos. Assim mesmo, ontem em Tubiara, anteontem eu fiz com os alunos de Direito. Então, é onde eu ia, oravam por mim e diziam que Deus estava me proporcionando ir para a política. Rodrigo, eu falei para minha mãe, misericórdia, porque a política trouxe muitas coisas ruins para o meu pai, Valdir do Prado, que faleceu há 2 anos. Eu acho que muitos conheceram meu pai como vereador de Goiânia. Muitas coisas, muitas traições. Mas nas orações, os pastores falam, ó, Deus está te preparando para a política. Enfim, 2016, fui para a Câmara de Vereadores de Goiânia, por uma situação de escolher meu nome dentro da instituição. Ganhei para vereador, 2 anos eleito o melhor vereador de Goiânia, né, derrubamos IPTU do Puxadinho, CPIs, enfim. E em 2018 eu estava preparado para abandonar a política. Estava cansado, né? Por isso que eu falo que é importante a cobertura de vocês. Em 2018 eu resolvi abandonar a política. Mas meu pai vai fazer uma cirurgia e tira um tumor no intestino pequeno. Depois descobriram que era benigno o tumor. Meu pai me chama correndo no neurológico, indo para a UTI, e fala assim, meu filho, eu quero pedir 3 coisas para você. Eu falei, pois não, pai, se eu não voltar da UTI, você cuida da sua mãe como sendo o filho mais velho, cuida dos seus irmãos e candidata a deputado, que é o sonho do papai. O papai foi traído e não conseguiu ser. E aí, meu pai morreu no outro dia, 7 horas da manhã. Eu fui para a campanha sem R$1 no bolso, né? Com o meu suplente não me apoiava, que tinha um compromisso com outro deputado, e eu tinha voluntários para estarem comigo, mas Deus sempre me direcionando. Até o dia que, em agosto, eu vou falar isso aqui, depois vou, né, para a importância da igreja na nossa vida. Em mês de agosto, eu desisti da candidatura porque eu não tinha dinheiro para botar combustível no meu carro. Minha mãe pediu dinheiro, eu não tinha, e ela falou, desiste da candidatura. Eu falei, assim farei, mãe. Peguei um documento, botei no carro, no domingo, saí da igreja, tinha uma reunião, saí da reunião, depois fui para a igreja, eu e o Alex, fomos comer um sanduíche. Cadê o Alex? Está por aí? Fomos comer. Ah, está aí. Ei, rapaz, está na retaguarda. E aí eu e o Alex fomos comer um sanduíche, né? E aí paramos por volta das 10 horas. Chegou, já no outro dia desisti da candidatura, chega uma mulher, desce de um carro e vem na minha direção. A mulher diz o seguinte, meu filho, eu não te conheço, eu sou de Roraima, eu sou uma missionária aqui na África e vim dar a palavra aqui nessa igreja de Pel, na Assembleia de Deus aqui, Deus pediu para eu te dar um recado. Eu falei, pois não, está pensando em desistir do projeto? Eu falei, amanhã eu vou desistir de um projeto, se for o mesmo que momentos atrás falei com a minha mãe, amanhã eu estou desistindo. Não, Deus pede para não desistir, você nunca precisou de homens nem de dinheiro, e eu estou vendo aqui brilhando você em um local, não sei o que é, onde você está disputando uma de 41 vagas e uma Deus já reservou para você. Não me conhecia, enfim, fui para uma chapa pesada e fui o único e mais votado dessa chapa. Então, falando um pouco da minha vida, agora eu tenho credibilidade para me rebaixar a todos aqui, porque vocês me representam muito na minha trajetória. Eu quero dizer que os pastores, os bispos, as bispas, as pastoras hoje aqui, né, que recebem essa justa homenagem, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, né, a homenagem mais importante que nós temos do Legislativo. E hoje é a sessão mais cheia que teve aqui esse ano, viu, bispo? A maior sessão, né, os meus amigos aqui podem dizer. E a história da igreja, que se iniciou de forma messiânica no final do século XIX nos Estados Unidos, tem como norte a visão de seu primeiro líder, o pastor Ricardo Spurling, a visão de ser um ambiente onde a constante procura entre unir as atividades humanas com a vontade de Deus para construir um mundo que refletia toda a misericórdia e sabedoria do Altíssimo. Hoje, contando com mais de 1.200 igrejas no Brasil, a Igreja de Deus faz parte de um seleto grupo de instituições filantrópicas que colaboram com a sociedade. Nós temos o Projeto Rebeca, temos vários projetos que a gente ajuda, né? E eu fico muito feliz da participação social da igreja, né? Eu sempre digo que nós temos que ter a participação social, essa cobertura espiritual, ganharmos alma, estarmos na política, sim, porque durante muitos anos fomos ausentes do mundo político e infiltraram todo tipo de situação dentro da política do Brasil. E é por isso, pastor Divino Eterno, nosso bispo, que às vezes nós sofremos com várias situações aqui que tentam acabar com as famílias, acabar com as nossas instituições, doutrinas, colocar aqui movimentos de LGBT, de situações dentro das escolas,
acabar com as nossas liberdades, acabar com os cultos. Isso foi por quê? Porque nós, crentes, fomos omissos em muito tempo dentro da política brasileira. E hoje eu tenho orgulho de estar aqui e lutar pelos princípios familiares, pelo nosso direito de fé, de nosso direito, né, como crentes. E eu tenho certeza que nós temos sempre que estar ativos nesse sentido. Então, seja por meio do trabalho de evangelização com crianças e adolescentes, artes, educação, acompanhamentos psicológicos e ocupacionais, a Igreja de Deus se destaca, né, por atuar de forma tão enérgica ao ajudar aqueles que mais necessitam. Por isso eu sinto muito honrado em poder proporcionar a justa e devida homenagem e reconhecimento aos membros dessa igreja. De modo ter sido acolhido por essa congregação aqui em Goiás, que já soma mais de 300 igrejas, sendo que Goiânia conta com 43, me faz muito responsável e correto, tanto na minha conduta como parlamentar, como na minha vida como cristão que sou. Eu quero dizer ao bispo Orlando, ao bispo de Vida Eterna, a todos os bispos, pastores, pastoras, que a maestria, né, que a Igreja de Deus é conduzida, reflete o caráter das lideranças que estão à frente dessa instituição, que não abrem mão de ministrar a palavra e, ao mesmo tempo, atuar de forma eficaz na sociedade goiana. Que a data de hoje ela seja uma data constante, a homenagem aqui da Igreja de Deus. Enquanto aqui estiver, pode ter certeza que nós vamos sempre lembrar da Igreja de Deus e fazermos aqui a nossa comemoração. E que essa data de hoje receba a indelével marca desses servos do Senhor, né, que Goiás seja, de uma vez por todas, uma terra consagrada, né, por nosso Deus soberano. E que sejamos todos unidos pela determinação que emana da fé cristã e que todos nós abençoe a nossa Igreja de Deus no Brasil. Quero só terminar as minhas palavras aqui, primeiro dizendo a vocês que é uma honra e pedir para vocês, eu sempre digo onde eu vou, que mais do que voto, do que apoio, a minha equipe, eu e minha família, nós precisamos de oração. Eu peço a vocês oração, cobertura, né, para que eu esteja sempre blindado, né, e seja abençoado pelo Espírito Santo, porque a guerra não é fácil. Estar aqui entre os 41, termos princípios, retidão, ser honesto no Brasil. Eu sei que meu pai sempre dizia que, meu filho, ainda vale a pena ser honesto. Eu digo que não só vale a pena, porque a gente tem a bênção de Deus também. Então é isso que nós temos que sempre zelar, e eu peço a vocês, né, com tudo do meu coração, bispo Orlando, o senhor sabe da minha conduta, assim como o nosso bispo de Vida Eterna, todos. Eu não preciso de ser demagogo, eu peço sempre oração para mim, para minha equipe, para minha família. Quero deixar uma palavra para vocês aqui, que está em 1 Crônicas 16, 34 e 36, que diz o seguinte: rendam graças ao Senhor, por Ele é bom, seu amor dura para sempre, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, da eternidade e da eternidade. Viva a Igreja de Deus no Brasil, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Assistiremos agora a apresentação Voz e Violão da ministra de Louvor, Marilei Ribeiro de Moura. Juliana e Juliana Carla. Boa noite, que a paz do Senhor permaneça com todos nós, e eu quero convidá-los a, neste momento, juntamente conosco, adorar ao Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Seus pés,
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cante assim. Deus poderoso, Senhor, reina Deus poderoso, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Reina Deus poderoso, Senhor. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, digno de louvor,
Ficar até amanhã, né? A gente louvando, né? Crimeia Leste bem representado, né? Então, que pastor Tiago Alberto, bispo Tiago Alberto, tá? Parabéns, né, para as nossas irmãs que a apresentação, né? Quero agradecer também aqui, né, a nossa pastora Clarice Socorro, né, nosso grande Rodrigo, meio de campo do time da Igreja de Deus, né, lateral esquerdo, e a Isabela, né, que sempre está aí intercedendo, orando por nós aí. Obrigado pela a presença aqui. Nesse instante, concedo a palavra ao supervisor regional da Igreja de Deus, região Centro-Oeste, Bispo Orlando José Figueiredo Neto. Paz do Senhor a todos, boa noite. Uma alegria estarmos aqui nesta noite para essa grande e linda celebração digna do nosso Deus e da nossa Igreja de Deus. Eu quero cumprimentar aqui o excelentíssimo doutor Eduardo Prado, nosso deputado estadual por Goiás. Quero cumprimentar aqui o nosso superintendente nacional, doutor Divino Eterno. Muito nos alegra a presença do Senhor, sabedor da sua agenda apertada, arrochada, mas sabedor que o senhor é goiano, né? E ama essa terra, ama os goianos, e aqui está conosco nesta noite para abrilhantar ainda mais essa festa. E por meio do nosso superintendente, eu quero cumprimentar os demais pastores, bispos, pastoras e todos os nossos líderes que aqui estão de uma maneira muito calorosa. Que Deus abençoe a todos. É um momento muito importante para a nossa denominação, quando nós somos lembrados, celebrados, e eu quero fazer menção aqui de cada um de vocês. Hoje, a Igreja de Deus, ela está espalhada por todo o mundo, em mais de 180 países do mundo. Eu quero trazer aqui para Goiás a grandeza do trabalho da Igreja de Deus em todos os âmbitos, e principalmente a maneira que a Igreja de Deus tem sido conduzida pelos bispos, pastores e por vocês que são líderes, que têm feito a obra do Senhor, a expansão do reino de Deus. A Igreja, ela tem procurado a cada dia estar próximo da comunidade. A Igreja, ela precisa ter essa incidência pública e social. Nós precisamos estar aí aliado para trabalhar, para levar, na verdade, o Evangelho da salvação, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que edifica, que transforma, mas precisamos também olhar aqueles irmãos que estão em situação de miserabilidade, aqueles irmãos que são mais necessitados, e a Igreja, ela existe para isso, para estender as mãos, para abençoar, para poder estar conduzindo a obra do Senhor aqui neste lugar. De forma que nós agradecemos, deputado, por esta homenagem que a Igreja ela está recebendo aqui hoje. Então, nós sentimos honrados, homenageados, e eu quero aqui fazer um agradecimento a toda a assessoria do delegado Eduardo do Prado, na pessoa da chefe de gabinete da Erli, e também eu quero aqui externar a alegria da Igreja pelos funcionários desta casa, que tão bem nos acolheram de maneira respeitosa, de maneira carinhosa, todos os funcionários, sem distinção, desde quando nós adentramos para este lugar, nós fomos bem recebidos. Que Deus possa abençoar, que esse lugar, irmãos, possa emanar a presença de Deus, a grandeza de Deus, quando os deputados estiverem reunidos aqui, que sejam leis justas, leis honestas, porque nem tudo que é legal é moral, mas que sejam leis para beneficiar toda a nossa comunidade, todo o nosso povo e, acima de tudo, honrar o nosso Deus. Em nome da Igreja, irmãos, eu quero agradecer o trabalho de vocês, dos bispos, pastores e pastoras e cada líder que está aqui nesta noite. Para encerrar, valeu a pena o meu investimento, ensinei a Marilei cantar, ela aprendeu, né? E foi muito bom. Deus abençoe vocês no nome de Jesus.
bispo ensinou, agora nós vamos arrumar um grupo aí para investir, né? Para soltar os DVD, os CD, né? Para botar ele para cantar, né? Ai, ai. Quero cumprimentar também, vai ser homenageado, sempre está no nosso gabinete comigo, pastor Iraci, pastor Antônio está ali. Obrigado pelo carinho da senhora, tá? E do nosso pastor Antônio também, nossos amigos, sempre estão conosco ali, fazendo as obras sociais da igreja. Nesse momento, procederemos à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira aos homenageados dessa sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Passo a palavra ao mestre de cerimônias, nosso amigo que está aqui para fazer a chamada nominal dos homenageados, Sandro. Boa noite a todos. Convidamos para receber a medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, das mãos do nobre deputado, delegado Eduardo Prado, os homenageados. Bispo Cristiano Custódio da Silva. Bispo Jean Paulo Silva Castro. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado, delegado Eduardo Prado, no exercício da presidência. Neste momento, procederemos à entrega de certificado do Mérito Legislativo aos homenageados dessa sessão em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Convidamos para receber o certificado das mãos do nobre deputado, delegado Eduardo Prado, os líderes religiosos. Isaías Antônio da Silva Júnior. Adriana Rodrigues Barbosa de Almeida. Allan Kardec Monteiro Bandeira. Aline Cristina de Andrade. Alisson Pedrosa dos Santos. Aloísio Azevedo Lima Carvalho. Ana Maria Moraes Bandeira. André Luiz Gonçalves Ferreira. Andréia Pereira de Queiroz. Antônio de Jesus Silva. Antônio Eurípedes de Souza. Antônio Inácio da Silva Andrade. Antuza Pereira Reis. Arnaldo Ferreira Vaz Júnior.
Átila Souza do Nascimento. Brasileia da Costa e Silva Sampaio. Carlos Antônio Martins de Paula. Carlos José Vaz da Silva. Carlos Seive Cunha. Selma Oronita Campos Santiago. Sidnalva Gonçalves Maciel. Silas de Souza Monteiro. Kleber Rodrigues Carpina. Cristiane Nascimento Soares Ribeiro. Cristina Rodrigues Marques Ribeiro. Cíntia Rodrigues Ramos Figueiredo. Danilo Rodrigues de Menezes. Davi Quirino Rodrigues. Daiana de Fátima Salatiel Santos Menezes. Débora Paula Gomes Vaz. Débora Salatiel da Costa Fagundes.
Diego Macedo Costa Fagundes. Diemes Ramon Pereira Rocha. Divino César Pereira da Silva. Divino Maurício Alves de Souza. Edberto Ramão Benites. Edevanilde da Conceição Souza de Pádua. Edson Martins Ribeiro. Elcione Bueno dos Santos. Eleusimar Paixão de Paula Oliveira. Eliane Batista de Souza. Eliane de Fátima Caetano Mendonça. Elias Ribeiro da Silva. Enivaldo Gonçalves Ferreira. Enoque Marcola Silva. Estela Pereira dos Santos. Esther da Rocha Vieira Damasceno. Esther Priscila da Silva. Elza Maria da Silva. Evaldo Messias Cândido. Fábio Moreira de Araújo.
Fernanda Goianita Vieira e Souza Marques. Flávia Carlos Pacheco Zeferino. Flávia Carneiro Souza Lima. Flávio Bessa da Costa. Francisca de Assis Oliveira Pinheiro. Francisco de Assis Vieira Sampaio. Francisco Gomes Pinheiro. Francisco Lima Neto. Ginair Carlos Carapina. Giorlando Bento da Silva. Helena Bernardes da Costa. Eliana Maria dos Santos. Henri de Souza Santos. Hugo César Hayashida do Prado. Ideildes Dourado Tunimbandá. Isabela Ávila Figueiredo. Ivanilda de Souza Lourenço Cândido. Ivani Freitas Viana. Ivone Gonçalves da Silva. Isabel Cristina de Oliveira.
Jonathan Henrique de Oliveira. João dos Passos Ferro. João Francisco David. Joaquim Elias Alves Neto. Joildo da Silva Leite. Jonas Alves da Silva. Josael Paulino das Chagas. José Ailton Alves dos Santos. Josias Francisco de Souza. Juliana Fernandes Lino de Jesus. Júlio dos Reis Dionísio. Camila Marques Rosa Chagas. Catiane Ferreira Maia. Keila Santana Borges de Oliveira. Laís Virgínia de Moraes Rosa Amaral. Larissa Cavalcante de Magalhães. Laís Gouveia Barbosa. Leila Dias Machado Oliveira. Leonardo Regis Soares.
Leuzivan Alves Martins. Licimar Correia de Araújo. Lidiane Camilo Dias Martinez. Lilian Cristina Rodrigues Barbosa Magalhães. Lucas Alves da Silva. Luciana Antônia Soares de Andrade. Luciana Silvério Martins. Luciano Ferreira Pinto. Lucimar Lima da Silva. Lucirlene Augusta da Silva de Melo. Luiz Cláudio de Azevedo. Luiz Martins Pereira. Luiz Antônio Monteiro Martins dos Santos. Luiz Souza Manso. Madair Silva dos Reis. Mara Núbia Gomes da Costa. Marcelo Aguiar Sampaio. Marcelo Anselmo Ferreira. Márcia Cristina Fernandes Pereira Bessa. Márcia Pereira Nascimento Martins.
Marcilene Aparecida David Silva. Marcos Antônio de Paula. Marcos Marques Basílio. Maria Arlete de Souza Dias. Maria Elisa Fagundes da Costa. Maria Helena Honório da Silva Souza. Maria Isabel da Silva. Maria Rosângela da Silva Ferreira. Mariana Vitória Caetano de Oliveira. Marilei Ribeiro de Moura. Marisete Marlene Vieira Mijolário. Mateus Guimarães Vieira Marques. Maura José de Faria Gonçalves. Mauro Cardoso Rosa. Maiara Cristina Silva Pires Medeiros Freire. Nara Bárbara de Souza. Nadir Cândida Bezerra de Oliveira. Nadiene Oliveira das Neves. Nerci Bezerra Cavalcante de Paula. Neudimar Lopes de Souza. Nicola Justino de Souza. Patrick Moraes Rocha. Paulo Alves da Rocha. Paulo Tolentino da Silva.
Pedro Augusto Ferreira dos Santos. Késia Ribler Vidal. Késia Monteiro de Faria Souza Almeida. Reginaldo Chagas Maranhão. Renato Silva Martins. Ricardo Bueno da Cruz. Ricardo Ferreira Martinez da Silva. Rita Lina de Oliveira Costa. Roberto Kennedy Barbosa e Silva. Rodrigo Ávila Figueiredo. Rosenbergson Souza Almeida. Rosimeire Rosa Pires Zanetti. Rosiane Vaz Dourado Silva. Samuel Ribeiro de Carvalho. Sara de Oliveira Lopes. Sara Jane de Rezende Souza.
Sara Vanessa de Oliveira. Sara Áquila Mendonça Ribeiro. Sara Ashley Alves Carrijo. Sérgio dos Santos Miranda. Simone de Araújo Pereira. Sindomar Sebastião da Silva. Sônia Jóvio Silva. Sônia Maria Pereira de Melo. Sueide Maria Franco Estival. Tatiana Romana Dias Dionísio. Tatiane Rodrigues Freire. Thaís Oliveira Borges. Thales Reis da Silva. Tiago Nicolau Ferreira de Andrade. Tiago Oliveiras Figueiredo. Valdeir Alves da Rocha. Valdirene Carvalho Lima Azevedo. Valmir Rodrigues Magalhães. Valteir Braz Oliveira. Valtenir de Oliveira.
Vanderlan Aleixo da Mota. Vanessa Cristina Bessa Souza. Vencerlino da Silva Bastos. Venceslau Gonçalves Pires. Vicente Aparecido de Souza. Vilda Silva Pereira. Virgílio Rufino de Azevedo. Viviane Pereira da Silva Nascimento. Viviane Vanessa dos Santos. Wagner Alves da Silva. Welsimone Pereira. Welder Júnior Silva de Souza. Wellington Felipe Santiago. Wender dos Reis Ferreira. Wesley Cosme de Azevedo. Wilson Silva Holanda.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado, delegado Eduardo Prado, no exercício da presidência. Concedo a palavra ao bispo Tiago Nicolau Ferreira de Andrade, que fará em nome dos homenageados com o certificado. Final da sessão, as fotos, né, nossa equipe vai disponibilizar, e também no site da Assembleia está lá todas as fotos disponíveis para vocês, tá bom? Vamos tirar também uma foto geral aqui na frente, com todos os homenageados, né, com os nossos bispos aqui, aqui na frente, aqui também. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós. Quero, em nome dos homenageados e da nossa linda família Igreja de Deus no Brasil, cumprimentar a mesa na pessoa do deputado, delegado Eduardo Prado, propositor desta sessão solene. Quero aqui também fazer os agradecimentos ao nosso superintendente nacional, representando a nossa igreja, a Igreja de Deus no Brasil, ao nosso supervisor regional, Bispo Orlando Figueiredo, e ao nosso supervisor de Estado, do Estado de Goiás, Bispo Cristiano Custódio. Nós estamos felizes por esse momento como igreja, somos privilegiados e o nosso coração é grato ao nosso Deus por essa oportunidade. Temos prestado um serviço digno e relevante ao reino do nosso Deus e, como igreja, além de termos uma função espiritual, temos uma função social. Precisamos ser luz desse mundo, sal da terra e, como diz a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9, precisamos também ser propagadores da paz. Homens e mulheres de Deus que, nesse ambiente tão disseminado, nós possamos trazer a paz para aqueles que realmente precisam dessa paz. Agradeço as homenagens em nome de todos os pastores, líderes, bispos que aqui estão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Concedo a palavra ao bispo Cristiano Custódio da Silva, que falará em seu nome, e do bispo Jean Paulo Silva Castro, também homenageado com a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado delegado Eduardo Prado, propositor dessa sessão solene. Cumprimento também o bispo Divino Eterno, nosso superintendente
nacional, e assim cumprimento todos os bispos, pastores e pastoras aqui presentes. Cumprimento o nosso supervisor regional, o bispo Orlando, e assim cumprimento também a todos os outros líderes aqui presentes. É um motivo de grande gratidão estarmos aqui nessa noite. E para mim, de forma especial, que não era nem para eu estar aqui. Há mais ou menos um ano atrás, o Senhor me ressuscitou. E, deputado, uma das razões de eu estar ressuscitado depois de coma por causa do Covid, foi que uma multidão de intercessores, chamada Igreja de Deus no Brasil, juntamente com a minha liderança, estavam orando por mim. E se não foi o meu tempo de Deus me recolher, foi porque era para eu estar aqui hoje recebendo essa homenagem. E agradeço o Senhor de coração, que foi o canal de Deus para estarmos aqui. Em nome de toda a Igreja de Deus do Estado de Goiás, o meu nome hoje é gratidão. Muito obrigado. Quero, para encerrar, agradecer a presença de todos, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aqui os nossos homenageados, agradecer a minha equipe, na pessoa da Eli Paula, que acaba de entrar ali na porta, né, nossa chefe de gabinete, pegando os informativos ali, né? Essa jovem foi minha estagiária. Meu gabinete não tem bam, não, negócio de... Começou estagiária, outro é estagiário, o outro é filho do meu primeiro policial, e as pessoas lá, né, são as pastoras, o gabinete é abençoado para recebê-los com bênção, né? Quero agradecer também a todos que estão nos vendo em casa, agradecer a equipe da Assembleia, nos cerimoniais, que estão aqui, essa equipe aqui atrás, palmas para eles, por favor, né? Nossa equipe, os policiais legislativos, a imprensa, esses aqui que são todos meus irmãos que comandam aqui a Assembleia nas sessões, não tem hora, não tem dia. Minha gratidão é eterna. Agradecer também a todos os homenageados, né, que estão aqui, nosso bispo Cristiano, nosso bispo Jean, nosso superintendente que veio, né, de Brasília, Divino Eterno. Conte sempre comigo, viu, bispo, que o senhor possa ter aqui um esteio no estado de Goiás. O que o senhor precisar, no Brasil, graças a Deus, a gente tem amizade no Brasil todo, e o senhor pode contar para que a gente possa, cada dia, fortalecer a nossa Igreja de Deus. Quero agradecer também aqui o Dário de Souza Campos, que está aqui, agradecer o nosso bispo Orlando, né, agradecendo toda a família aqui, que estão aqui, nossos amigos, já faz parte da nossa família, e o nosso diretor também, Reinaldo, e o presidente do conselho, nosso bispo Isaías. Gratidão são as palavras que eu quero dizer e, mais uma vez, reforçar, né, para que vocês continuem colocando nosso nome debaixo das suas orações, da nossa equipe, da nossa família. Que esse certificado, que é a maior honra do Legislativo goiano, né, seja, né, colocado nas igrejas ou no gabinete de cada um, mas como uma missão, né, a missão de continuarmos fazendo, né, o projeto de Deus aqui e fortalecendo cada dia mais a nossa Igreja de Deus. Gratidão eterna, um grande abraço, obrigado pela oportunidade e que todos retornem com as bênçãos de Deus. Assim sendo, eu declaro, encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade e convoco outra sessão ordinária para amanhã, às 10 horas da manhã, está encerrada a presente sessão. Obrigado. Vamos tirar uma foto aqui na frente agora. Obrigado. Você vai querer entregar o certificado? Das pessoas que não vieram? São poucos, né? Vamos entregar aí o bispo, vamos, pessoal.